Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui ao vivo do Adustina 10 para toda a Adustina. E já de logo pedindo desculpas a todos vocês, porque nós tivemos um pouquinho de problema com a conexão com a internet. Ou seja, programa ao vivo é assim, de vez em quando dá aqueles probleminha. Então pessoal, hoje nós iremos dialogar com a psicóloga Maria Sueli. Vamos entender sobre violência e preconceito na escola e comunidade, como o trabalho multiprofissional pode ajudar. Então, já vamos aqui aceitar. Novamente, desculpas a todos vocês o nosso pequeno problema de conexão, mas já aguardando Maria Sueli. Ela está com algum problema na conexão. Boa noite. Wanderson está dando boa noite, professor. Boa noite. Boa noite a todos. Só aguardando vocês ali. Pedir. Ok. Demora um pouquinho mesmo fazer a conexão, negócio de 10 segundos, mas eu já aceitei aqui isso ali. Só aguardando você chegar. Ok, pessoal, então vamos bater esse papo com o psicólogo Maria Sueli para a gente entender. Sueli, você está recusando. Você pede, eu aceito e você recusa. Você tem que aguardar, que ele vai fazer a conexão sozinho, né? Você pede, eu aceito, você aguarda. Colônia dos Pescadores, olá, excelente noite, nosso doutor, nota 10. Obrigado, eu acredito que é Luciano da Autoescola. Muito obrigado, Luciano. Estamos aqui ao vivo, tentando fazer um bate-papo com a psicóloga Sueli. Vamos ver se a gente discute hoje sobre violência e preconceito na escola. Na escola e na comunidade. Ok? Sueli chegou. Boa noite, Sueli. Boa noite. Probleminha de conexão normal, de programa ao vivo, mas já viu, né? Conseguimos chegar aqui. Não foi assim, não presta. Sim. Bem, Sueli, muito obrigado por participar aqui de mais um bate-papo da Adustina 10. Seja bem-vinda à nossa roda de conversa aqui. Muito obrigado a você que nos ouve, você que nos assiste nesse momento, e vamos conversar aqui com a psicóloga e professora Maria Sueli. Seja bem-vinda, Sueli. Olá, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer, né, ao professor, advogado também, e colega de trabalho, Solon, né, pela oportunidade e por a gente vir aqui tratar de um tema um pouco delicado, um pouco difícil, porém necessário, né? A gente sabe que não é fácil dialogar sobre essas questões, as quais a gente tem acompanhado aí as dificuldades das pessoas. Dar as boas-vindas a todos que estão aqui nos acompanhando, né? Como o Solon já mencionou meu nome, eu sou psicóloga clínica, atualmente estou desenvolvendo meus trabalhos em algumas clínicas em Poço Verde, Fátima e Paripiranga. E sou professora, gosto muito da educação, sou encantada pela educação. Inclusive, eu preparei um texto do Rubem Alves e você que me diz o momento de fazer essa leitura, porque eu acredito que é muito importante a gente trazer aqui, né, um autor que pensa a educação e que vai nos ajudar, até porque a gente vai falar aqui de algo multiprofissional. Então, não existe só nós, professores, existe também as pessoas que compõem, né, esse mundo, esse universo de ajuda, que é o que a gente precisa muito. Ô, Sueli, faça as honras, vamos fazer a abertura com o grande Rubem Alves, por favor. Ok. O Rubem Alves traz um texto muito importante quando ele diz: a primeira tarefa da educação é ensinar a ver. É através dos olhos que as crianças tomam contato com a beleza e o fascínio do mundo.
Os olhos têm de ser educados para que nossa alegria aumente. Educar é mostrar a vida a quem ainda não a viu. O educador diz, veja, e ao falar, aponta. O aluno olha na direção apontada e vê o que nunca viu. Seu mundo se expande, ele fica mais rico interiormente, e ficando mais rico interiormente, ele pode sentir mais alegria do que é a razão pela qual vivemos. Já li muitos livros sobre psicologia da educação, sociologia, filosofia, mas por mais que me esforce, não consigo me lembrar de qualquer referência à educação do olhar, ou a importância do olhar na educação em qualquer um deles. A primeira tarefa da educação é ensinar a ver. É através dos olhos que as crianças tomam contato com a beleza e o fascínio do mundo, né? E a educação se divide em duas partes. E aí ele vai trazer que é a educação das habilidades e a educação da sensibilidade. Sem a educação da sensibilidade, todas as habilidades são tolas e sem sentido. Os conhecimentos não nos dão meios para viver. A sabedoria nos dá razões para viver. Quero ensinar às crianças, elas ainda têm olhos encantados. Seus olhos são dotados daquela qualidade que, para os gregos, era o início de pensamentos, a capacidade de se assombrar diante do banal. Para as crianças, tudo é espantoso. Um ovo, uma minhoca, uma concha, um voo dos urubus, o pulo dos gafanhotos, uma pipa no céu, um peão na terra, coisas que os eruditos não veem. Na escola eu aprendi complicadas classificações, ainda diz o Rubem Alves. Taxonomias, nomes latinos, mas eu esqueci. E nenhum professor jamais chamou a minha atenção para a beleza de uma árvore ou para o curioso da simetria das folhas. Parece que, naquele tempo, as escolas estavam mais preocupadas em fazer com que os alunos decorassem palavras que com a realidade a qual elas apontam. E encerrando, ele diz que as palavras só têm sentido se nos ajudam a ver o mundo melhor. Aprendemos palavras para melhorar os olhos. Há muitas pessoas de visão perfeita que nada veem. O ato de ver não é coisa natural. Precisa ser aprendido. Quando a gente abre os olhos, abre-se as janelas do corpo e o mundo aparece refletindo dentro da gente. São as crianças que, sem falar, nos ensinam as razões de viver. Elas não têm saberes a transmitir. No entanto, elas sabem o essencial da vida. Quem não muda sua maneira adulta de ver e sentir, não se torna uma criança, jamais será sábio. E é o texto do Rubem Alves, né, que a gente trouxe aqui, e eu acredito que não dá nem para a gente explicar, porque é sobre sentir. O que é que ele usa a criança? Porque a criança tem a sua inocência e tem a sabedoria de nos ensinar, muitas vezes. E a escola, eu acredito que tem muito a aprender ainda com as crianças. E essa escola somos nós, professores, também. Nós também fazemos a escola. E as crianças mais ainda. Sim, sim, sim. Ali. Vamos lá, aquele nosso bate-papo, que eu estou com muita curiosidade, muito interessado. Sim. E gostaria de já iniciar fazendo uma pergunta a você, que é a seguinte: como a sociedade, por que sociedades iguais às nossas? Aqui neste interiorzão, no meio do sertão, no meio do nada, antigamente essas sociedades nossas eram sociedades pacatas, mas hoje estão imersas em meio aos mais variados crimes. Por que isso ocorre, Sueli? O que está acontecendo com nossa sociedade? A sua pergunta é muito importante, Solon, porque quando a gente vai olhar, né, a história da humanidade, a gente vai lembrar um pouco da nossa história.
E aí eu lembro, né, do meu avô. Meu avô foi professor mais de 40 anos e ele ensinava para a gente não só a sabedoria da escola, mas a sabedoria da vida. E como bem você traz, né, as pessoas eram mais tranquilas, como diziam, né, dormiam de portas abertas. Então, parece que a humanidade estava no lugar de mais calmaria. E a gente não tem uma resposta pronta, a gente não tem uma determinação para os últimos acontecimentos. Mas o que é que a gente na psicologia tem pensado, que já pensávamos antes e só nos faz fortalecer, né, as nossas... de entender. As pessoas precisam ser escutadas. O que é que a gente vê hoje? Né? Tem muita gente para falar e poucas pessoas para ouvir. Infelizmente, você, eu, todos nós sabemos que a vida é uma correria. E a gente não se dá conta das questões essenciais. A gente não se escuta, por a gente não se escutar, a gente não consegue escutar o outro. Então, como entender essa violência? Como entender todos esses acontecimentos? Como eu disse, a gente não tem uma determinação, uma regra aqui para trazer, mas a gente traz reflexões da vida. As pessoas conversavam, as pessoas se escutavam, né? Quando a gente vai olhar aí a história lá do meu avô e de tantas pessoas do seu avô e de muitas pessoas do tempo deles, eles não tinham a ferramenta que a gente tem hoje. E não é que a ferramenta que a gente tem hoje atrapalha. Pelo contrário, né? Eu estou aqui no município de Fátima, você está na cidade de Adustina, eu acredito, e nós estamos aqui conectados com pessoas do mundo. Quantas pessoas tem aqui nos acompanhando que podem também se identificar aí, né? Então a gente tem que agradecer a tecnologia. Mas eu quero trazer que a gente escutava histórias, né? A gente tinha a paciência de ouvir. E ouvir, a gente sabe que é uma sabedoria humana. Então as pessoas se escutavam também. E nós estamos hoje vivendo toda essa violência, e a gente que é da psicologia, quando a gente vai fazer uma escuta qualificada, a gente olha para o sujeito e a gente não rotula, a gente não vê ali a pessoa que a sociedade aponta, que ela culpa. A gente olha um ser humano com um nome e com uma história para contar, né? Então, o momento é difícil, a gente precisa, talvez, refletir, né, as nossas ações, os nossos comportamentos. E quando eu trago assim, olhar mais para dentro, né? Porque talvez a gente esteja muito na percepção de fora. Por isso que a gente tem essa dificuldade de escutar. E nós estamos apressados em falar. E aí você imagine, o aluno na sala de aula, ele quer falar. O aluno da sala de aula é o meu vizinho da comunidade, é o seu vizinho da sua rua. O professor da escola é o professor da comunidade, é o professor da rua, é o professor da cidade X, Y. Ou seja, nós somos, como você trouxe, nós não somos só escola, nós somos também uma comunidade. E nós estamos, talvez, nos perdendo, né, dessa relação de falar, ouvir e se escutar, para a gente melhorar esse processo, talvez diminuir essa violência, porque a violência não é chegar em Solon e bater Solon, não é chegar em Sueli, empurrar Sueli, deixar com marcas. A violência, e muitas vezes mais forte, são as palavras que a gente escuta. Você é feio, você é baixinho, você é muito alto, você é isso, você é aquilo. E a gente não sabe como tudo isso que a gente escuta pode ser produzido aqui dentro. E de alguma forma esse corpo tem que se manifestar. Ou em silêncio, ou
numa manifestação que pode agredir o outro. Não sei se respondi sua pergunta. Sim, estou satisfeito. Ô, Sueli, mas como a psicologia vê o crime? Então, essa questão do crime é um pouco do que eu trouxe. Assim, quando a gente vai escutar as pessoas, né, a gente olha para aquele sujeito, a sua história, o seu nome. E nós sabemos que todo e qualquer ser humano tem um processo de desenvolvimento humano. Então, se a gente está aí numa situação de violência e um aluno, ou até mesmo um professor, quem quer que seja da escola, né, comete uma situação ali que você que é advogado também depois pode me trazer aí o que é considerado crime, né? A gente sabe que aquele acontecimento, por exemplo, se você vai escutar aquela pessoa, a gente que é psicólogo, nós precisamos da escuta qualificada e a gente vai precisar de uma avaliação psicológica, para que a gente possa entender se a pessoa está no seu estado de saúde mental, que a gente, né, e que as pessoas dizem considerado normal ou patológico, que de repente pode ter uma patologia, mas não se justifica, né, um comportamento humano, seja ele qual for, que é considerado um crime, e não é que a gente está para... a psicologia vai ver o criminoso, por exemplo, como a pessoa que está tudo bem. Não é assim. Mas a nossa área de atuação, a gente não está para julgar, para culpar, a gente está para acolher. Se eu vou acolher, eu preciso escutar. Se eu vou escutar, eu preciso avaliar. Porque todo e qualquer sujeito tem o direito de fala. Então, se eu cometo um crime, né? Houve ali um sujeito que teve um direito violado. Se teve esse direito violado, então a gente vai precisar, enquanto psicólogo, ouvir ambas as partes. Ouvir a vítima, ouvir o agressor, ouvir as outras pessoas. E nós não temos o que, por exemplo, nós não somos o juiz para julgar, né? Eu já participei de diversas audiências como psicóloga de um determinado equipamento. E eu lembro que quando geralmente o promotor que faz a pergunta, né, tinham perguntas que a gente não pode responder. Porque eu não posso falar de questões específicas e que, de certa forma, vão atingir de alguma maneira a vida do meu paciente. Porque existe um documento na psicologia chamado Código de Ética do Psicólogo. Então, eu preciso zelar e preservar por aquela vida. Eu vou responder apenas o que está no direito que a gente entende, né? Então, essa questão que você traz é a gente escutar e entender que o processo de desenvolvimento humano, ali, aquela pessoa, de repente, ela está passando por uma situação difícil ou o comportamento dela naquele momento saiu do seu estado normal. Como qualquer pessoa com as suas emoções desreguladas, alteradas, pode falar coisa, se comportar de tal forma que a gente muitas vezes assim, eu falei isso e foi dessa forma, então a gente está no processo de acolhimento e passa por um processo de avaliação para que a gente possa ajudar aí, né, as pessoas que também acompanham o caso. Então, Sueli, eu advogo aqui na região, Adustina, principalmente, advogo na comarca de Paripiranga e na comarca de Cícero Dantas de vez em quando. Agora, muito mais em Paripiranga, porque a Adustina faz parte da comarca de Paripiranga. E eu tenho notado um comportamento que está ocorrendo, pelo menos aqui em nossa região. 3 crimes estão se notificando, estão bem mais presentes. Claro que eu não vou citar nomes, porque isso aí foge da ética profissional. Mas, por exemplo, crimes contra o patrimônio, aumentando. Crimes sexuais estão aumentando. Muito estupro de vulnerável. Muito. E, às vezes, cometido por pai, por irmão, por tio, por sobrinho, por avô, por avó.
drogas, o crime de drogas. Esse crime de drogas é o que mais tem. Outra coisa eu tenho notado, que não é um crime, mas algo está acontecendo. Cobrança de dívidas está aumentando muito na região. Entendo. Teve um sinal. Eu vejo também um sinal aí. O cifrão, o dinheiro tem relação com isso. Eu acho que a gente Isso. já conversou, sentado lá na mesa, que as pessoas estão muito alvoroçadas. Não posso dizer as pessoas, posso dizer nós, né? Nós, como seres humanos inseridos nesse sistema, nós estamos muito alvoroçadas. Nós estamos querendo realizar um sonho que seria no futuro, nós queremos realizar logo agora. Por exemplo, eu quero um iPhone que custa 10 mil reais. Eu quero realizar esse sonho hoje. Ué, mas eu só vou poder comprar esse iPhone daqui a 3 anos, eu vou juntar o dinheiro. Mas a gente vai e compra fiado. Tudo bem, você pode comprar fiado. Mas você vai comprar fiado e vai pagar 3 iPhones. Ou seja, esse comportamento de apego às coisas, de a felicidade estar nas coisas, eu venho notando no direito. Veja os crimes que estão aumentando. Crime contra o patrimônio, retirar as coisas dos outros, tomar o que é dos outros. Como eu não tenho, eu tomo. O crime de droga, porque aí você vai vender a droga, que é o objeto que mais está dando dinheiro hoje, mas tem as consequências. Diz que a vida útil de um traficante de 3 anos, o traficante pede chinelo. Claro, o dono da droga está lá em Alphaville, né? E o crime sexual, é complicado esses crimes sexuais, o crime contra vulnerável. E cobrança de dívida, as pessoas estão devendo muito. Esse é um comportamento, inclusive, que a gente deveria debater um outro dia. Mas, Sueli, a escola está inserida nesse contexto todo, de crime, de preconceito, de discriminação. Mas como a escola se insere nesse contexto da criminalidade? Quais caminhos a trilhar para se ter um maior bem-estar, tanto da comunidade quanto da escola? Exatamente. A escola, ela se insere, né, em todo esse contexto e, assim, a escola é um lugar muito importante e tem uma representação fundamental na vida das pessoas. E é difícil responder essa pergunta porque a gente está sentindo falta de muita coisa. Você sabe, eu e algumas pessoas que estão aqui nos acompanhando. Eu não sei nem, eu não lembro nesse momento, né, quantos anos tem que há um projeto de lei que já foi aprovado, se não me engano, sim, só falta ser executado nas escolas, que o psicólogo e o assistente social é inerente à vida da educação. E aí eu pergunto a você e a todos que estão aqui, né? A gente não tem, né, esse suporte do ponto de vista de dizer assim, tem um psicólogo e um assistente social disponível para a educação, porque faz parte da Secretaria de Educação. A gente tem uma rede socioassistencial, né, no município, que é o psicólogo do CREAS, o psicólogo do CRAS, o assistente social do CREAS, o assistente social do CRAS, até do CAPS, da própria saúde, que dá esse suporte às escolas, né? Mas a gente não tem especificamente. Então, as escolas precisam desses profissionais, porque nós estamos aqui discutindo o trabalho multiprofissional. Então, está lá o professor Solon, a professora Sueli, diante de uma situação na sua sala de aula e percebe que há uma questão ali no aluno, por exemplo, às vezes a gente tem um aluno que está muito silêncio no cantinho dele. Então, eu preciso me aproximar desse aluno para entender se ele não está sendo vítima de um preconceito, de uma discriminação, se ele não está sendo vítima de um bullying, né? Ou se, de repente, é o comportamento dele, né? Então,
a gente, enquanto professor, né, não é que a gente não tenha. Alguma coisa aconteceu lá. Um problema com a conexão do Sueli. Caramba, tava tão bom o bate-papo. Voltou, E aí, Sueli. a internet hoje não tá legal aqui. Mas você me ouviu até que parte? Eu ouvi até você falando da importância do psicólogo na escola e, e a criança, a maneira da criança pode estar sofrendo bullying ou pode ser o jeito dele. Parou aí. Ok, então assim, a gente precisa, a escola precisaria muito dessa equipe multiprofissional, porque a gente que é professor não consegue dar conta de tudo, né? A gente já tem o conteúdo, a gente tem outras ferramentas, outras formas também de exigências e solicitações da escola, mas assim, eu particularmente como professora, eu tenho trabalhado muito as rodas de conversas e leituras com os meus alunos, porque a BNCC também traz uma educação socioemocional e a gente precisa, como disse o Rubem Alves, ter essa sensibilidade de perceber o nosso aluno. Ouvir, Então, Oi? ouvir. Exatamente. Ouvir, né? Ouvir até mesmo o silêncio, porque muitas vezes o silêncio fala mais que 1000 palavras, né? Então, precisamos muito dessa parceria, desses profissionais e também não podemos esquecer da equipe diretiva da escola, que compõe a parte pedagógica, né? Todos que estão na escola são os nossos parceiros. E a escola, eu vejo muito assim, eu acredito que há uma necessidade da gente se envolver mais, né? Porque eu sei que existe a parte burocrática, eu sei que tem que dar conta, mas a gente precisa ter uma relação a mais nessa escola, como profissionais, professores, toda a equipe diretiva e também convidar as pessoas para vir até a escola, outros profissionais para uma roda de conversa. O conselho tutelar precisa estar inserido na escola, até para que os alunos também deixem aquela visão de que o conselho tutelar está para fazer algo que não é bom para eles. E a gente sabe que o conselho tutelar é um órgão de proteção à criança e ao adolescente. Então, que a gente possa convidar todos os profissionais possíveis para ser os nossos parceiros nesse momento. Porque a gente está precisando ouvir, falar, mas também melhorar aí, porque não está fácil. Sueli, qual o papel da psicologia na comunidade escolar? Então, esse papel da psicologia na comunidade escolar, ele está muito voltado para esses momentos de rodas de conversas, né? Com alunos, famílias, trabalhos em grupos, para que, a partir dessas percepções, a gente possa ajudar a escola. Porque, assim, uma psicóloga não tem como fazer um atendimento individual aos alunos. Vamos pensar aqui uma escola com 800 alunos ou 1.500, enfim. Imagine quando essa psicóloga vai terminar de escutar esses alunos. E como eu disse anteriormente, infelizmente a educação ainda não foi contemplada, né? Já existe a lei, mas não chegou ainda o psicólogo assistente social na escola. Estamos aguardando, esperamos que possa vir. Mas o papel da psicologia é justamente sentar, conversar, escutar, orientar, né, as famílias para que, de certa forma, nesse momento agora onde a gente tem visto muitos posts, muitas questões do que é que de fato pode estar causando violência, a gente tem acompanhado que as redes sociais, a criança, o adolescente que fica muito tempo no celular, a família tem que estar atenta, mas a gente sabe que essa orientação ela não é tão fácil, porque muitas vezes a gente escuta o pai e a mãe dizer assim, eu não posso mais com meu filho. Aí
a escola vai pensar assim, mas se você não pode mais com seu filho, o que é que a escola vai fazer? E aí o psicólogo entra para entender que se o pai e a mãe disse isso, o pai e a mãe também estão precisando de ajuda. Como? Verdade. Como que eu, enquanto mãe, não consigo mais controlar o meu filho? E gente, eu preciso entender que essa pessoa está precisando de ajuda. Não é porque ela é fraca, não é porque ela é ruim, não é porque ela não sabe de nada, não é porque ela não soube educar o filho. Nós estamos falando de um ser humano totalmente subjetivo. Quando a gente nasce, a gente vai crescendo, não há uma determinação para dizer assim, Solon vai ser dessa forma, só vai falar isso. Não é assim. A gente que é da psicologia, acredita no processo de desenvolvimento humano. Então, se hoje eu sou uma pessoa que eu estou triste, que eu não estou bem, a gente trabalha na psicologia para que você fique bem, para que você volte a sorrir e veja o prazer da vida. Então, quando a gente atende o paciente com depressão, não é fácil. O paciente com depressão, quando ele está lá já no estágio médio, vamos dizer assim, ele já tentou várias vezes o suicídio, ele não vê mais sentido na vida. A gente vai fazer o atendimento e a gente vai trazer essa pessoa para que ela possa voltar a ver esse sentido da vida. Então, essa psicologia na escola é para ajudar a todos e é para escutar a todos, até mesmo e principalmente o professor. Porque o professor, a gente sabe, não trabalha numa escola só. Estamos aqui, 2 professores, com mais uma outra função e profissão. Será que e eu acredito que você também gosta da sua atuação na área jurídica, eu amo a psicologia, mas eu não sei se a gente fosse o professor bem remunerado que deveria ser, se a gente não teria essa dedicação exclusiva para a educação. Então, muitas vezes a gente tem que se sobrecarregar. Muitas vezes a gente precisa da escuta da psicologia. O professor está precisando também. Eu acho que não só professor. Eu acredito que nós, professores, e nós, como advogado falando agora, precisamos muito de captar a psicologia. A gente precisa da psicologia. Por exemplo, tem muitas vezes que chegam pessoas a nos procurar no nosso escritório e tal, que pode falar agora. A gente vai pegar a agenda e vai anotar o reclame do cliente, né? Certo? Qual é o seu caso? A gente começa a anotar e aí a gente percebe que o cliente não tem nenhum problema jurídico. Ele está com um problema psicológico. Aí eu vou dizer assim, olha, só vai você procurando um psicólogo, porque aí não é problema jurídico. Desculpa. Teve uma pessoa hoje que ela disse, não, eu acho que eu vou procurar já um psiquiatra. Não, psiquiatra não, porque o psiquiatra vai passar remédio e vai botar para você dormir. É melhor um psicólogo que vai conversar com você. Mas falta no saúde mental mesmo, Sueli. A sociedade está, sim, está doente mentalmente, infelizmente. Então, como o professor tem administrado esse momento nas escolas? E como pode estar a saúde mental do professor? Pronto, é muito importante essa pergunta porque ela tem uma forte relação com a anterior, né? E assim, eu tenho recebido muitas mensagens no Instagram, nas minhas postagens, que eu estou trabalhando muito essa questão da gestão da emoção do professor, né? Porque o ano letivo iniciou faz pouco tempo e os professores já estão cansados. E a gente sabe que antes a gente escutava, a gente via muito o professor se ausentar da sala de aula, pegar uma licença ou mesmo aposentadoria, por questões, né, de problemas com as cordas vocais, com essa questão mais de ordem biológica. Hoje, se eu não me engano, eu li a semana passada, 65% dos casos estão todos dentro do contexto de saúde mental. Depressão, síndrome de Burnout, ansiedade. E a ansiedade está, assim, tomou conta mesmo, numa porcentagem muito grande, né, na vida do professor. Tem muitos professores que estão tomando não uma, nem duas, nem 3 medicação, né?
Tem professor que está tomando mais de 10. Né? E eu atendo professores também, e assim, não é fácil. Não é fácil ser professor. As pessoas acham que é, mas não é. Existe uma cobrança, existe uma rotina, e essa saúde mental, ela precisa ser prioridade. Por quê? Se a gente está bem com a nossa saúde mental, tudo vai funcionar bem, tudo vai estar bem. Porque às vezes as pessoas pensam assim, a minha mente é uma coisa e o meu corpo é outra. A minha cabeça é uma coisa, o meu... Não. São elementos indissociáveis que levam... Exatamente. O seu pensamento automático, que a gente tem, segundo pesquisa, 60 mil pensamentos por dia, sendo eles 80% ruim, faz parte do seu corpo. Faz parte. Alguém me ligando essa hora, como é que pode? Faz parte do seu corpo, né? Os seus pensamentos. Mas psicólogo, a gente consegue controlar pensamentos? A gente não consegue controlar pensamentos, mas a gente consegue encontrar estratégias de enfrentamento. E desde já eu deixo aqui uma orientação para os professores. Trabalhem técnicas de relaxamento. O mindfulness, por exemplo, que é a atenção plena. Você precisa tirar, o dia tem 24 horas. E a gente não consegue tirar 10 minutos, não tem paciência de tirar 10 minutos para fazer uma técnica. E o restante do tempo? Por que é que você dá conta de tudo, de todos, faz tantas coisas e não tira 10 minutos para você, para o seu bem maior, a sua saúde? Porque quando a gente fica doente, nada serve, nada presta, nada tem sentido. Então, que a gente possa entender, enquanto professores, precisamos sim nos cuidar. Como professora, como psicóloga, eu também preciso de psicólogo, porque antes da psicóloga que existe o ser humano. Então, se a gente não se cuida, e aí você trouxe muito bem, o psiquiatra é um profissional também muito importante. Mas antes que eu vá para a medicação, eu vou para a escuta, para a orientação. Aí eu mudo os meus hábitos. Tem professores que não fazem uma atividade física, que não tem uma rotina, não tem um hobby, não... Enfim, a vida é trabalho, casa, família, preocupações, exaustão emocional. Já chegou, e aí? Quando a gente começa a falar, chega, sufoca. Então, que os professores entendam, vocês, nós, somos seres muito importantes. Tem muita gente que precisa da gente. Lembremos disso. E vamos, né, procurar, sim, cuidar da nossa saúde. Use as técnicas ao seu favor, que é uma orientação importantíssima. Será que as políticas públicas ainda estão longe de serem executadas para ajudar a humanidade nesse momento? Eis a questão. De certa forma, responde um pouco do que eu trouxe antes. Se ainda não chegou o psicólogo e o assistente social na escola, então, essa política pública está onde? Ficou enganchada, como diz o ditado popular, em qual lugar? Né? A gente precisa, sim, de mais efetivação. As pessoas têm direitos, né? E é preciso ser discutido. As escolas também precisam falar sobre isso, sobre temas transversais, trazer os valores humanos e trazer esse contexto. Onde está essa política pública que não chegou na minha escola? Né? E muitas vezes tem escolas, quando eu digo escolas, alunos, talvez professores, que não sabem que o município tem uma rede de proteção socioassistencial, ou seja, tem toda uma equipe completa que pode ser parceira da escola. Mas, será que tem um projeto, né, multiprofissional? Será que a saúde quer conversar com a educação? Será que a assistência social está entendendo a importância desse momento? E aí a gente pensa assim, a assistência social, por exemplo, tem uma demanda infinita. Você mesmo trouxe aí, enquanto advogado, os casos que têm chegado para você de violação de direito, né? Inclusive, nós estamos aí no Maio Laranja. O Maio Laranja vai trabalhar, né,
a questão da violência sexual contra crianças e adolescentes. Um tema muito rico, muito importante e, como você disse, que não é para acontecer com ninguém, mas infelizmente a maioria dos casos está na própria família, né? E isso é mais doloroso ainda. Então, as políticas públicas estão vindo. Aos poucos a gente vê ali uma ou outra, mas ainda falta muito. E essa ideia de humanização, Solon, é muito difícil. Não é todo profissional que é humano. Ainda hoje eu atendi uma paciente e ela disse assim, nos dias que ela estava em um determinado lugar, que ela era atendida, ela disse, tinha dias que eu me sentia tão bem, eu era tratada como humana. Mas tinha dias que eu me sentia muito mal, porque eu era tratada como uma pessoa que não, como se eu não fosse um humano. Então, assim, a gente tem sentimentos, tem emoções, e a gente precisa trabalhar mais essa humanização. Humanização na escola é fundamental. O professor, por que o professor está adoecendo tanto? Como responder isso? A gente pode não ter essa resposta, mas a gente pode entender que talvez a escuta para com o professor também não está acontecendo. Ou pode não estar acontecendo. E não é só de um município, é geral. Você vai para o mundo e você encontra as pessoas, né? Eu tenho uma amiga que ela é médica e ela está trabalhando agora como terapeuta com a técnica do mindfulness. Ela mora em Portugal e eu converso muito com ela. E ela disse, Sueli, eu aqui também atendo professores. E eu perguntei, mas por que você deixou de ser médica e passou a ser terapeuta? Né? Porque quando a gente vai para a medicina, a gente entende que ganha bem. Tudo. Ela disse, porque eu atendia meus pacientes, ela é otorrina, e 70% me traziam queixas de ansiedade. 30% eram de ordem biológica. E aquilo me chamou a atenção. E eu comecei a fazer um trabalho nessa área e hoje eu estou bem, né? E é aqui. Aí ela também se tornou médica do sono, então tudo isso para a gente entender. E ela traz muito, que lá também em Portugal, muitos professores procurando esse suporte porque não está sendo fácil. Sueli, é possível uma escuta qualificada dos alunos, dando oportunidade de falar para que possam ajudar a externar suas inquietações emocionais? Não é só possível, como é necessário, é urgente. É urgente. Muito urgente que a gente, enquanto professor, né, as pessoas que estão aqui nos acompanhando, eu acredito que famílias, alunos, é importante que a gente oportunize esse espaço de escuta. Tem muitos alunos que querem falar. E, assim, o que é que a gente escuta vez ou outra? Eu não estou falando da minha escola, eu não estou falando do meu lugar de professora, eu estou falando do contexto geral. O aluno, às vezes, diz assim, eu falei tantas vezes do meu problema, que eu estava sendo vítima disso, de um preconceito, de uma situação. E o que foi que a escola fez por mim? E aí você vê que aquele aluno, ele, além do sofrimento, ele começa a entender o quê? Que eu sou merecedor do que eu ouvi. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Pode ter certeza que é possível que aconteça. Porque assim, você sofreu um preconceito, um bullying, uma situação ali. Aí você procurou, né, aquele lugar que é para ser a sua rede de apoio, vamos dizer assim. Aí você não foi escutado. Você foi até escutado, mas você precisa... O escutado é dentro desse contexto da escuta qualificada. A escuta qualificada, ela não é só pelo psicólogo, né? O professor também pode perceber, outras pessoas que trabalham na escola. E é necessário, a gente precisa dar mais espaço. Ainda ontem eu acompanhei uma live que estava muito importante também, da psicóloga Thalita, que trabalha em Fátima, do enfermeiro Helder, se eu não me engano, e eles traziam esse contexto, né, de escuta, de que a gente pode estar na escola desenvolvendo mais esse comportamento, fazendo rodas de conversas,
Porque, assim, eu acho que a escola está entendendo um pouco agora que o conteúdo, ele está dentro dessa roda de conversa. Porque às vezes a gente diz assim, não, mas como é que eu vou tirar o meu conteúdo para fazer uma roda de conversa? E aí, pensa, se você é professor de história também, de outras matérias, eu sou professora de português, e a gente pode adequar nosso conteúdo a essa roda de conversa. Se o que está gritante no momento é o sofrimento do ser humano, é essa violência que está acontecendo. Essa violência, como a gente já mencionou aqui, não é só uma violência física, mas é também e principalmente a psicológica, né, a patrimonial e tantas violências que a gente sabe que tem acontecido na vida das pessoas e que é como se, infelizmente, foi banalizado as escutas, o que as pessoas dizem. E assim, é muito fácil para as pessoas escutar um aluno, alguém da escola e escutar o que eu quero dizer assim. Às vezes o aluno diz, eu vou fazer isso. E aí você escuta, você se assusta, mas você deixa e passou. Aí depois, a gente não sabe, vem um acontecimento, e eu não quero nem falar, né? Aí depois, nossa, mas aconteceu isso? E aquele dia que eu ouvi aquilo, né? E aí às vezes a gente vai lamentar. Né? Oi? Podia ter evitado tudo. Então, a gente entende que a gente precisa escutar tudo, né? Eu acredito que a gente chegou no momento agora de muita responsabilidade, mas essa responsabilidade, ela é de todos. Todos, desde o porteiro da escola, quando os alunos entram, até as meninas que estão na cantina produzindo a merenda. Tudo que for escutado precisa ter cuidado. E a gente tem escutado muita coisa. Eu, particularmente, escuto muita coisa e às vezes eu converso, né? Mas assim, não é... como eu disse, eu estou professora na escola, eu estou professora. Eu não posso estar misturando os papéis, porque senão isso vai confundir, né? Isso não vai ser bom. Mas é importantíssimo que a gente abra esse espaço de escuta e como eu disse, é urgente, é necessário para que a gente possa até pensar assim, um projeto sobre a cultura da paz, né? O que é a paz? A paz não é tão somente quando as pessoas, a ausência da guerra, mas é a paz interior. Se eu não estou bem, eu vou fazer alguma coisa para sair, né? Tem alunos que dizem assim, hoje eu preciso falar, porque senão sufoca. E precisa mesmo. Tem dias que os seus alunos precisam muito mais falar do que ele ouvir. Sueli, a psicologia orienta educar para o respeito. Logo, como incluir valores humanos no contexto escolar? Fundamental trabalhar os valores humanos, né? Você precisa discutir, porque o que é que a gente tem percebido, Solon e a todos que acompanham a gente aqui? As pessoas dizem assim, uma falta de respeito muito grande, né? Então, esses valores humanos estão em que lugar, né? O que é a escola, o que é a comunidade, porque entra também essa questão da comunidade, as ações das comunidades, e as comunidades são muito ricas de culturas, das mais diversas manifestações, né? Pensar um pouco a questão dos valores. E para mim, que o principal é o respeito. Então, a gente precisa falar mais, né? Na escola, a psicologia traz essa questão dos valores como algo inerente à vida humana. Quando você... E aí isso volta para você. Quando você valoriza o seu eu, quando você passa por um processo de autoconhecimento, você consegue conhecer o outro dentro das possibilidades, que não, a gente não conhece a pessoa totalmente, mas eu consigo me identificar, eu consigo me relacionar, porque assim, se a gente for parar para pensar, nós temos muita dificuldade de se relacionar com o outro. Muita! Porque talvez a gente tenha a dificuldade de ter uma relação com nós mesmos. E esses valores, eles estão inerentes
né, a nossa vida. A gente tem a necessidade de entender que o valor humano é meu, é seu, é de todos nós. E que a gente possa respeitar as pessoas, que a gente possa também ser respeitado. E aí entra também a questão do amor, né? O que é que as pessoas dizem hoje? Não existe mais amor, né? Depende do que as pessoas pensam, porque onde há um pouquinho de amor, há uma semente germinando para o bem. Porque o amor, ele não é coisa ruim, é algo bom, né? O amor na família, o amor do casal, o amor da vida, o amor que a gente precisa ter. Então, os valores humanos, para mim, seria disciplina fundamental na escola, porque estão se perdendo no tempo e no espaço. A gente tá. É como se a gente estivesse vendo assim, sabe, aquele lugar longe e queria alcançar. E a gente não está conseguindo, porque os valores humanos nos definem a nossa vida. Quando a gente pensa todas essas violências, quando a gente pensa esses acontecimentos, esse momento difícil, a gente começa a pensar assim: e onde estão os valores humanos? E onde está a vida diante de tudo isso? Né? Talvez a gente fique sem resposta, mas é sobre a gente começar a propagar. E a escola é o chão principal para se discutir tudo. É por meio da escola que você chega em qualquer lugar desse mundo. Eu precisei passar pela escola, ainda passo, porque a gente estuda, você também, né? A gente não está lá todos os dias mais, mas a gente estuda na nossa casa, a gente tem um banco escolar de estudo. Eu estudo todos os dias, porque a gente precisa se atualizar. Você tem uma informação hoje, amanhã ela já está de outro jeito. Nós falamos aqui de dados. Eu trouxe para vocês que as pesquisas mostram de 60 mil pensamentos por dia. Daqui a 6 dias ou a um mês, de repente, ou diminuiu ou aumentou. Então, eu preciso me tornar esse sujeito que estou me atualizando. E esses valores humanos entram aí nesse contexto. Ah, por que meu filho não gosta de estudar e não me respeita quando eu solicito que ele estude? Porque a gente precisa entender que os valores humanos, né, é algo muito além do que eu vou solicitar ao outro. Como foi que eu solicitei para o meu filho estudar? Será que eu fiz uma imposição? Ou será que eu tentei trazer ele para essa vida de estudos, de valores, mostrar que a educação é o caminho? Não é só dizer não, olha meu filho, ou você estuda ou isso. Não, você não está ajudando seu filho. Você tem que mostrar para o seu filho que estudar é importante. Por quê? E mostra os valores da vida, né? A importância de seguir a vida no processo de desenvolvimento, numa carreira, numa atuação profissional, mas estudar não é só isso. Estudar é acompanhar esse processo. Por que as pessoas estão com dificuldades de entender esse momento? Porque a gente talvez esteja aí um pouco perdidos também desses valores. Eu, você e todos nós, né? Todo mundo está com dificuldade nesse sentido. E eu, essa semana, assistindo Reels do Instagram. Aí vai passando aqueles vídeos, vai passando o dedo, né? Até que me aparece o psicólogo Jô Sandro. Você conhece, né? Sim. Interessantíssimo ele. E ele fala o seguinte: os pais estão muito preocupados. É o Rô Sandro. Rô Sandro. É maravilhoso ele. O livro dele eu tenho, eu adoro ele. Sim, pode falar. Ele falou que os pais estão muito preocupados se os filhos o amam. E os pais até perguntam toda hora: meu filho, você me ama? Você me ama? Você me ama? E fica preocupado com o amor do filho para com ele. Aí Jô Sandro foi e falou assim: mas tá vendo o que está acontecendo? Se roda a cara, os filhos vai e dá uma surra nos pais hoje em dia. Porque os nossos avós, não, a maioria, não sofria disso. Normalmente não apanhava dos filhos. Porque em vez dele se preocupar se o filho amava, ele impunha respeito, ele
ele impunha a disciplina e a hierarquia. Aí, esse Rossandro, eu gostei dele porque ele traz um pouquinho de conservadorismo que a gente está perdendo. Sim. A nossa sociedade está perdendo. Será que tem alguma pergunta aí, Solon? Eu não consegui ver nada aqui, viu? Não. Então, Sueli, há algo que eu não perguntei, mas você gostaria de falar? Fique à vontade. Quando você traz essa questão da família aí, essa semana eu comprei esse livro do Léo Freiman. Ele diz assim: meu filho chegou à adolescência e agora? Como construir um projeto de vida juntos? Como eu sou terapeuta de família, eu senti a necessidade de fazer a leitura desse livro. Então, na terapia familiar, a gente tem muita facilidade de escutar todo mundo. O pai, a mãe, o filho, o avô, se preciso for, porque já está dizendo, é terapia familiar. E o que é que a gente tem percebido? As dificuldades estão extremas na família. Extrema mesmo. Porque, assim, é como eu disse, não é só escutar que o pai e a mãe dizem, eu não consigo mais mandar no meu filho e entender que aquilo é falta disso ou daquilo, que eu não vou nem citar o que é que eu escuto das pessoas. Gente, é porque a pessoa, a mãe e o pai também não está bem. Então, a família precisa construir esse projeto de vida juntos. E quando você tem um filho pequeno, é mais fácil. Quando ele chega na adolescência, é uma idade de descoberta, é uma idade de novas, né, novos olhares, de transformação do seu próprio corpo. Tudo isso é difícil. Então, a família está num momento que não é fácil. E a gente precisa ajudar essa família. Esses dois psicólogos que você citou, o Rossandro, eu citei aqui o Léo Freiman, para mim são as referências principais nesse momento. Eu deixo aqui até como sugestão, indicação para as famílias, né, para a escola, que veja, coloque lá no YouTube, tem vários vídeos deles dois, e eles discutem muito bem isso. O Léo Freiman, ele, se eu não me engano, ele é doutor em psicologia da educação. Ele tem um projeto chamado OPE, que é um projeto da escola, que tem livros e tudo mais. Então, se a gente está num momento difícil, entendendo que a violência, né, ganhou aí um espaço que amedronta as pessoas, a gente precisa entender que as famílias estão precisando de ajuda. E o que é que a gente precisa fazer? Se aproximar dessas famílias. Porque a família é o nosso aluno da escola, né? A família é a base da vida. Então, se a família não está bem, a gente não está bem. Eu, você, nós estamos aqui representando uma família. Nós estamos aqui representando uma história. E essa história, ela faz muito sentido. Ela precisa ser divulgada, ela precisa ser permeada, que a educação possa ganhar um mundo nesse contexto. A gente teve lá o início da construção da BNCC, e aí eu fico me perguntando, se falou tanto, discutiu tanto, e agora ficou onde essa BNCC? Onde é que está essa educação socioemocional? Ninguém fala mais sobre isso, né? O nosso território precisa ser investigado nesse sentido. Você é professor de comunidade X, de Y, você precisa conhecer que comunidade é aquela, a história daquele povo, porque aqueles alunos, eles têm uma história de vida, e o sofrimento da vida deles, um comportamento de violência, pode ser evitado quando percebido. E evitar, não existe uma norma, mas existe uma escuta. Você percebeu que toda a nossa fala aqui, agora à noite, é muito voltada para essa escuta. E não foi à toa, né? Quando o Rubem Alves trouxe suas palavras aqui, quando eu fiz a leitura, é o ato de ver a coisa natural, como ele disse. Quando ele disse que tantas teorias que ele estudou, mas ninguém levou ele para ver uma árvore. E aí você poderia dizer assim, nossa, mas uma árvore é uma coisa tão simples, que sentido tem, que significado tem? Se as pessoas soubessem o poder da natureza
e da essência da vida humana, elas entenderiam o que Rubem Alves disse nesse texto. Uma árvore faz todo sentido. Como é que o Paulo Freire diz? O processo de aprendizagem, ele pode ser iniciado, não é numa sala fechada, com ar-condicionado, com tudo quanto é de recurso tecnológico. Você pode aprender no chão, embaixo de uma árvore, porque o processo de aprendizagem está dentro de você, não é tão somente nos recursos que a gente utiliza. São importantes, são elementos necessários, sim, mas não é só, né? Então, assim, eu só queria acrescentar isso, né? E é um pouco do que a gente trouxe aí. Como você disse, se fosse para a gente falar aqui, era a noite toda. Mas, muito obrigado, Sueli. Você esteve aqui, esclareceu muita coisa, nos trouxe coisas novas. A gente aqui no Adustina 10 estava muito acostumado só a discutir política e tal. Eu disse, vou levar a Sueli lá para a gente discutir um pouco de psicologia também. Foi muito legal. A gente trouxe uma nova temática, trouxe uma cara nova aqui. E muito importante. Muito obrigado mesmo por estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a todos que estiveram aqui com a gente nessa noite. Eu acredito que você vai deixar salvo também, né? Para quem vai acompanhar depois, satisfação imensa. É muito bom a gente fazer esses momentos, essa roda de conversa, esse diálogo, que a gente possa, né, encontrar mais pessoas também fazendo isso, que as escolas se permitam levar professores. A escola também pode convidar um professor para falar da sua história, para falar do seu contexto, para trazer uma contribuição e os alunos começarem a entender também a importância do professor, né? E que a gente possa seguir a nossa vida acreditando aí que é possível a gente mudar, né, essas violências com a nossa escuta, né? Para mim foi muito bom mesmo. Eu que agradeço por essa oportunidade. E muito obrigada a todos por estar aqui com a gente até esse momento, né? Tirar aí o seu tempinho e estar aqui. E me coloca à disposição também. Valeu, Sueli. Muito obrigado. Então, estamos ao vivo. Vai ficar salvo aí no Instagram do Adustina 10. Amanhã, às 7h30, terá a reprise desse nosso bate-papo lá no YouTube do Adustina 10. Então, eu sempre faço isso ao vivo no Instagram, reprise amanhã de manhã lá no YouTube do Adustina 10. Vocês podem acompanhar lá também. Outras pessoas que não estão aqui, que estão lá, vai nos ver também ao vivo nessa reprise. Mais uma vez, muito obrigado. Professora, psicóloga Sueli, e falando aqui, Renilson Santos, parabéns por esse trabalho maravilhoso. Obrigado, Renilson, estamos juntos. Professor Salovandro aí também ao vivo, algumas pessoas chegaram, passaram, outros permanecem aqui. No mais, pessoal, muito obrigado. Muito em breve a gente voltará com outro bate-papo, com outras pessoas, tudo isso para você, adustinense. Muito obrigado, Sueli, muito obrigado a todos que estão com a gente. Valeu, Adustina, e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.